minutos. Obrigada, Lucas Barbosa, pelas informações. E está de volta ao nosso programa Danilo Cruz, que é psicólogo da Clínica Numen, é professor, é palestrante, é escritor e servidor público. Danilo vai conversar com a gente sobre o aumento dos surtos psicóticos na pandemia da Covid-19. Boa tarde, Danilo. Seja muito bem-vindo, ou bem-vindo sempre à Voz das Mulheres. Boa tarde, Márcia. Boa tarde, equipe da Rádio Excelsior da Bahia. Boa tarde, ouvintes. É sempre um prazer imenso estar nessa casa, trazendo assuntos interessantes para a população a respeito da saúde mental, da saúde emocional. É sempre um prazer, Márcia. Muito obrigado pela acolhida. E obrigada a você. Danilo, você está num lugar que está assim, uma corrente de ar ou está ventando na janela, algo parecido? Oh, sim, deixa só fechar aqui, só um instantinho. É incrível, que é tão tênue que eu estou sentindo que tem uma ventania por aí, né? Mas, Danilo, a pandemia impactou na saúde mental, né, e aspectos comportamentais dos brasileiros, falei anteriormente, a perda da convivência, os abraços, a perda da vida de familiares e amigos, perda do trabalho, da renda, a preocupação excessiva com o contágio, né, incertezas para o futuro, tudo isso promoveu níveis elevados de estresse, depressão e ansiedade, consequentemente aumentou os surtos psicóticos. Aí, Danilo, nesse contexto, né, de segurança causada pela pandemia da Covid-19, esse contexto pode ter influência na manifestação dos surtos psicóticos? Com certeza, Márcia. Os surtos psicóticos são, na verdade, episódios em que há uma quebra com relação ao conceito de realidade. A pessoa vai ter aí uma dificuldade de entrar em contato com a realidade, justamente pelo fato de que há tanto estresse naquela circunstância que ela não consegue lidar com as coisas como elas são. Ela então rompe com essa realidade e aí cria novos significados, novos sentidos que muitas vezes são apenas subjetivos, ou seja, são apenas dela. E aí, muitas vezes, isso também pode acarretar em construção de fenômenos sensoperceptivos que ela também vivencia de forma subjetiva, né? Só ela consegue ver alucinações, delírios, né? Então, muitas vezes, nessa alucinação, ela ouve vozes, ela vê uma coisa que ninguém está vendo, é uma ruptura com a realidade. E isso realmente pode ser acarretado por uma situação de estresse. Isso. Ô, Danilo, e qual a forma mais, digamos assim, mais grave de transtorno mental que pode se manifestar assim, repetidamente e desencadear um surto psicótico? Seria difícil a gente fazer essa escolha, afinal de contas, existe uma gama de transtornos mentais que são realmente debilitantes, são realmente incapacitantes, então seria realmente uma escolha difícil de dizer qual seria o pior. Talvez alguns especialistas dissessem que a esquizofrenia estivesse aí dentro desse espectro, né, se a gente pudesse fazer essa separação de melhor, pior, ou menos pior que seja, mas realmente é uma coisa muito difícil da gente dizer com exatidão qual seria o mais grave, mas sem dúvida a esquizofrenia está dentro dessa possibilidade de compreensão. Isso, porque são muitos, né? Isso. E agora eu gostaria que você falasse, né, sobre as causas possíveis que podem provocar essas crises. Então, essa crise, que na verdade é o episódio psicótico, a crise é o surto psicótico. Sim. A palavra surto a gente usa para basicamente duas grandes coisas, né? Geralmente é o surto epidêmico, a gente vai falar um surto de raiva, um surto de cólera, um surto que aí tem a ver com a epidemia, né? Sim. E aí é um outro conceito, é uma outra coisa. Às vezes fala-se de surto de praga, uma praga de agricultura, alguma coisa nesse sentido, mas quando a gente fala em surto psicótico, a gente está falando aí de um episódio de agudização de um problema psicológico severo, né, em que a pessoa está submetida a um estresse muito grande. Geralmente, esses surtos, eles são antecedidos por aquilo que a ciência chama de sintomas prodrômicos.
que é isso, para não deixar tão complicado com esse nome complicado, né? Na verdade, o sintoma prodrômico é um sintoma que vem antes do surto. Geralmente uma coisa um pouco mais leve, mas que já está indiciando que vem por ali surto. Por exemplo, na esquizofrenia, o que antecede assim, muito geralmente, muito comumente, o surto psicótico na esquizofrenia é angústia, um sentimento profundo de angústia. Existe uma espécie, é chamado de aura, né? Uma aura de angústia, que a pessoa fica numa sensação de tensão, de inquietude, e isso com um sentimento de angústia, uma certa amargura, né? Um aperto na garganta, uma dificuldade de se expressar, uma dificuldade de colocar em palavras o que está sentindo. E aí, depois desse momento prodrômico, é que a gente vai ver a eclosão de um surto, realmente com os seus sintomas clássicos de alucinações e delírios. Geralmente acontece desse jeito. Quando a gente fala em termos de etiologia, em termos de causa, é interessante que a gente leve em consideração que o ser humano é um ser complexo, que está aí inserido naquele conceito de saúde da Organização Mundial de Saúde, né, que diz que é um conceito biopsicossócio, e mais recentemente foi incluído também um conceito espiritual. Então, nós somos biopsicossócio-espirituais. Com isso, a gente tem que levar em consideração todos esses aspectos, todos esses meandros, que vão influenciar, obviamente, na eclosão de um surto. Então, quando a gente fala do bio, por exemplo, a gente sabe que existem neurotransmissores envolvidos nessa circunstância da psicose, né? Então, por conta disso, a gente vai levar em consideração a necessidade aí do uso da medicação, que vai tentar minimamente equilibrar essa desconexão neuronal, neuroquímica, neuroelétrica, que vai ocasionar o surto. Em termos sociais, por exemplo, a gente vai ver que em alguns eventos estressores, como, por exemplo, a perda de um emprego, ou que a gente está vivendo agora, né, a dificuldade de pagar as contas no final do mês, ou um luto, uma perda importante de uma pessoa que você ama, ou de um relacionamento que se findou, ou uma briga em família, tudo isso é possível de trazer à tona um evento dessa natureza, mas é claro que os vários teóricos, a literatura é bem rica disso, vai dizer sempre que não é todo mundo que tem essa estrutura psicótica, né, para poder ter um surto psicótico. Então, tem psicanalistas que falam, Márcia, que só é louco quem pode, não é louco quem quer. Então, não dá para a gente achar que qualquer pessoa vai ter um episódio psicótico. Não, só quem já tem uma predisposição. Pois é, Vera Lúcia. Eu ia fazer a pergunta que você me fez agora pelo WhatsApp, mas Danilo já respondeu, porque a pergunta de Vera Lúcia é: Danilo, qualquer pessoa pode ter um surto psicótico? Potencialmente pode. Por quê, Márcia? Porque surto psicótico não é só com o transtorno mental que a gente tem. Isso é importante também deixar claro, tá? Assim, geralmente a gente vai encontrar surto psicótico nos episódios dos grandes transtornos psicóticos, como a esquizofrenia, como também a fase aguda, a fase de mania do transtorno bipolar de humor pode acarretar no surto psicótico. Isso é bem frequente. Alguns transtornos de personalidade, em especial o transtorno de personalidade borderline, que a gente já falou dele aqui, né, Márcia? Sim. A personalidade limítrofe ou fronteiriça, ele também pode ter surto psicótico, mas de curta duração. A gente vai ver, por exemplo, que um surto psicótico esquizofrênico pode durar 6 meses ou mais. Enquanto que um surto psicótico de um borderline vai durar algumas horas. Então é bem diferente, é claro que isso precisa ser levado em consideração, tá? Mas é também possível ter um surto psicótico através de uma intoxicação alimentar, através de um uso de drogas, de substâncias psicoativas, em especial os estimulantes, né? Como a cocaína, a anfetamina. São substâncias que podem ocasionar esse tipo de circunstância em qualquer pessoa. Então, não é necessariamente
uma coisa que não vai acontecer com as pessoas. As pessoas podem ter até um surto psicótico no episódio de febre alta, por exemplo, em que as pessoas começam a delirar. Então, são ocasiões que isso é possível acontecer. Numa situação de diabetes, por exemplo, uma hipoglicemia muitas vezes é confundida com um surto psicótico, dadas as características similares. Então, a Sim. gente vai ver que é preciso ter um olhar técnico, um olhar científico aí para poder fazer essa diferenciação. Eu vou lhe fazer uma pergunta, eu não sei se tem a ver, mas com relação, eu falo, pensando em comportamento. Por exemplo, pessoas explosivas. Isso é uma curiosidade minha. Pessoas explosivas. A gente está assistindo um reality show, né? E que tem o Gil, que é um dos participantes, dos integrantes, que ele explode, né? Se ele se sentir assim pressionado, e ele explode, e ele diz um bocado de coisa, e depois ele volta ao eixo. Essas pessoas, né, que existem, como o Gil, eu estou citando ele, mas eu conheço pessoas que impossíveis, que explodem e depois voltam tranquilamente ao seu eixo. Essas pessoas têm talvez assim, estão mais protegidos, né, porque botam, externam o que está sentindo, de ter surtos ou algum transtorno mental? Não necessariamente, Não porque aí a necessariamente. gente poderia cair em outros espectros, né, de transtorno, da impulsividade, inclusive. Sim, sim. O transtorno, esse comportamento explosivo pode ter a ver mais com esse traço de impulsividade. E aí isso pode ter a ver com outros tipos de transtorno, não necessariamente a pessoa está protegida por conta disso. Existe muito aquela ideia de que a pessoa que expressa o que está sentindo não vai ter transtorno. Não é verdade isso. Não, então foi boa a Não é pergunta. verdade. Porque, por exemplo, no caso da mania, da pessoa que tem transtorno bipolar, que entra em episódio de mania, que é o momento em que ela está extremamente excitada, agitada, né, aquela agitação psicomotora, não necessariamente a pessoa está protegida de ter um problema. Ela vai expressar com toda a sinceridade do mundo tudo que ela está vivendo ali, mas às vezes sem a dimensão de que ela vai precisar arcar com as consequências daquilo que ela está dizendo. Então, às vezes, não é, pelo contrário, pode ser justamente o contrário, né? Uma coisa bem ruim. Isso. Danilo, como você falou, né, anteriormente, a psicose é uma fantasia, né? As pessoas internalizam e ficam em seus mundos e perdem um pouco o sentido, né, o juízo de realidade. Uma coisa também, uma curiosidade também, acho que todo mundo tem, questões ideológicas, por exemplo, podem também ser gatilho para um surto psicótico? Podem fazer parte do delírio dessa pessoa. Do mesmo modo que questões religiosas, né, também a gente precisa falar isso. Eu vejo isso muito no CAPS, que eu trabalho no CAPS São Caetano, e lá a gente vê nitidamente que, por exemplo, alguns comportamentos fanáticos Sim. podem predispor a pessoa para uma circunstância de um delírio de natureza nitidamente religiosa, místico-religiosa, como diz a psicopatologia. Então, às vezes, dentro desse delírio ideológico, desse delírio místico, ela vai acreditar em verdades, porque diz que aquilo ali é a verdade absoluta, é inquestionável, e toda vez que você tente trazer um questionamento, como qualquer delírio, é bom lembrar, né? A característica do delírio é isso, é a certeza absoluta. É uma coisa que de vez em quando eu falo. A característica da neurose, que é a maioria da população, é basicamente a dúvida. A característica da psicose é a certeza absoluta, ou seja, é inquestionável, não tem como você dizer que não é verdade. Estão me perseguindo porque eu votei em fulano. E a pessoa acredita piamente que isso é uma verdade absoluta e você tenta dissuadi-la, tenta persuadir que aquilo não é uma realidade. O risco é de que você se torne parte do delírio dela. Ele vai dizer, olha, você também tá querendo fazer mal a mim porque eu votei em fulano. Então, esse tipo de coisa pode acontecer, sim. Ou o contrário, por exemplo, quando levantando uma bandeira de verdade absoluta de sua crença, né, ou religiosa, política, sei lá, ele pode achar que o outro que não comunga com ele, né, também é alguém que o está ameaçando. Pode entrar Isso, também? exatamente.
É ele achar que o outro faz parte do delírio dele. Isso pode acontecer, isso é bem comum. Bem comum. Acredito. O que ele está dizendo aqui, tem um ouvinte que fez um comentário, mas eu acho que não tem muito a ver com o que a gente está falando, né, com relação a surto. E isso já a gente pode até depois falar sobre isso. A gente vai falar sobre impulsividade, né? Que ele fala da pessoa que fica explosiva no trânsito, que quer brigar, quer matar, entendeu? Mas aí já é uma outra questão, né, Danilo? Sim, mas acontece, viu, Márcia, de que às vezes a pessoa, dentro de um contexto do Surta trânsito, também, chega a depressão. tal estresse que chega realmente a possibilidade de um surto. Isso Aí não seria acontece. um surto psicótico, tá? Não necessariamente. É possível que venha a desenvolver um surto psicótico, mas às vezes a pessoa tem um surto de natureza neurótica e vai ter uma impulsividade, uma explosão aí que vai gerar grandes malefícios para si mesmo, né? Eu já vi situações assim, inclusive, né? Da pessoa ter uma circunstância de explosão emocional e acabar jogando o carro no carro da outra pessoa e é uma situação realmente grave. É verdade, sem dúvida nenhuma, né? E deixa eu ver que ele chegou aqui mais. Bom, ela está escrevendo ainda, a ouvinte. Deixa eu ver aqui. Bom, deixa eu ler aqui mais um. Está chegando vários, mas tem uma pessoa que está escrevendo. Sim, Marina, da Boa Tarde, ela diz assim: uma dúvida. O surto psicótico normalmente ocorre sem aviso ou existem sintomas que podem sinalizar? Marina pergunta. Como eu disse, geralmente vem com sintomas antes, os chamados sintomas prodrômicos, né? É muito comum que a gente consiga antecipar de que vai acontecer um surto ali. Então, por exemplo, está trabalhando no CAPES, às vezes a gente trabalha com o conceito de técnico de referência, ou seja, cada profissional de ensino superior lá do CAPES onde eu trabalho é responsável por tutelar uma gama de pacientes que são atendidos lá no CAPES. E aí, por exemplo, eu atendo como técnico de referência, só para dar um exemplo, cerca de 50 pessoas e ao mesmo tempo, eu também atendo como psicoterapeuta de outras pessoas que não são meus orientados, meus referendados, Sim. né? E aí eu percebo que um desses que eu atendo psicoterapeuticamente está prestes a entrar em surto. Aí eu vou e falo para a técnica de referência, no caso, o profissional que está tutelando aquele caso especificamente, de que aquela pessoa está apresentando sintomas prodrômicos, ou seja, que ela está prestes a entrar em surto. Sim, E sim. aí eu sinalizando, essa técnica ou esse técnico vai chegar junto, vai se aproximar para poder acolher, auxiliar aquela pessoa para que ela ou não entre no surto, ou caso entre, consiga ter um melhor prognóstico, né, daquela circunstância que ela está vivendo. Isso. Obrigada, Marina. O nosso ouvinte Sabarreto, né, esse que questionou a questão da pessoa ser explosivo no trânsito, brigar, matar, que a gente vai falar posteriormente, como você disse, que uma pressão, às vezes, até do próprio trânsito, né, que é meio louco e as pessoas se transformam no volante, podem se suscitar um surto. Mas o surto, nós estamos falando, Sabarreto, de surto real, porque ele disse que a pessoa entra em surto, mas não lasca dinheiro. Mas aí não é um surto, é uma explosão, né? Uma impulsividade, porque o É surto o que que a gente... alguns chamariam de surto neurótico, Márcia. Não é o surto psicótico. Não há uma ruptura com a realidade. A pessoa ali, na verdade, teve uma espécie de ruptura com a continuidade dos seus atos, ou seja, com as consequências do que ela vai viver lá na frente por conta do comportamento explosivo que ela tomou. Isso. Então, por isso, a gente vai dizer que tem mais de característica neurótica do que de psicótica. É isso. Mas também, Sabaré, respondendo, existe sim o que você está dizendo, né? Desse comportamento neurótico, porque as pessoas perdem, tem pessoas que são assim, não é, Danilo? É real, que perdem
como se diz, que a gente costuma dizer que tem como é que a gente chama, meu Deus? O gatilho curto, né? O pavio. O pavio curto, desculpe. E realmente existem pessoas assim, que Isso. tem, né? Que, as pessoas que a gente. Ele fala, eu acho que ele quer ouvir que a gente, às vezes, precisa ter uma reação com relação a essas pessoas. Essas pessoas, a gente não é obrigada, né, Danilo? A gente não é obrigada a conviver, nem a estar recebendo dessas pessoas essas atitudes de colocar a nossa vida em risco no trânsito, de bater, de que vai. A gente não acho que pessoas também que precisam de acompanhamento. Com certeza precisam, viu, Márcia? Agora é óbvio que você precisa sensibilizá-las, porque boa parte delas sequer reconhecem isso. Isso. Tem um ouvinte aqui que ela diz que o esposo dela é bipolar e ela diz que está cada vez mais difícil a convivência, que ele está sempre desconfiando até dela falando ao celular. Nesse caso, realmente, o interessante seria uma terapia familiar para poder agregar aí a circunstância que ela está vivendo, a possibilidade de uma confiança da parte desse companheiro, né? Para que ele se sinta seguro diante dela. E é até bom saber se ainda não tem um resquício aí de um sintoma delirante, alguma coisa nesse sentido. Que às vezes o ciúme entra por esse meandro do delírio, então a gente precisa tomar muito cuidado com relação a isso. A gente está falando de reais, né, situações reais, né, de surtos reais, né, de estresses reais, de uma série de transtornos. Nossa amiga está dizendo que às vezes as pessoas se aproveitam da doença para tirar proveito do outro. Existe Sim, isso também, né? existe. Existe. Existe, sim, sim, sim. A gente vê, às vezes, algumas pessoas ficam, digamos que, respaldadas pelo rótulo que receberam daquele diagnóstico para fazerem comportamentos dizendo, não, mas eu tenho tal transtorno, e fazem isso, realmente, isso existe. Isso. Mas E isso aí, faz parte da doença ou é o caráter? não, isso tem mais a ver com caráter. Com caráter. Isso não faz parte da doença, não necessariamente. Aí a gente vai ver que alguns transtornos, a pessoa pode até fazer isso, por exemplo, no borderline, isso poderia acontecer com mais frequência, porque pode fazer parte da doença, Sim. e não necessariamente do caráter. Mas usufruir do rótulo, né, isso pode acontecer. Agora, Também. fingir um surto, eu acho que foi isso que a ouvinte quis falar a respeito, é uma coisa que acontece. Eu já vi isso muito no CAPS, né? Eu vejo isso, inclusive, no consultório particular também, eu vejo isso. Algumas pessoas fingem surto para obterem algum tipo de ganho, para terem... tem um caso que me vem à mente de forma muito clara, de uma pessoa que porque queria ser internado, e aí fingia que estava em surto psicótico, justamente que ele queria se internar porque a relação dele com a família estava muito ruim, e ele queria ficar longe da família, queria não se preocupar com a comida, não queria. Ele queria ser internado no hospital mesmo e fazia de conta que estava em surto para poder a gente, no caso nós, os técnicos do CAPS, providenciarmos o internamento dele. Só que essa lógica de internamento está cada vez menos, como é que eu diria, utilizada. Hoje em dia a gente evita ao máximo fazer qualquer tipo de internamento, porque é sabido que afastar a pessoa do convívio familiar, afastar a pessoa do convívio comunitário não é terapêutico. O ideal é que ela consiga, né, ser incluída dentro do seu transtorno, dentro do seu surto, inclusive, no contexto familiar, no contexto comunitário, e por isso é que nós, aqui em Salvador, tanto clamamos por CAPs do tipo 3, que é o CAP que funciona 24 horas, para acolher surtos psicóticos e situações similares a essa, né? Surtos, por exemplo, de comportamentos suicidas, esse tipo de comportamento que precise de um acolhimento noturno, onde a pessoa vai ficar em observação por até 14 dias. Então, é um outro tipo de serviço diferente do hospital psiquiátrico, que meramente dá a internação, e que algumas vezes isso não é tão terapêutico. Ele é um risco para ele próprio,
bem como para quem o rodeia, né? Para a sociedade, para seus familiares que estão mais próximos, né, dele. Boa parte dos surtos psicóticos não implicam em um risco tão grande assim para os outros, tá, Márcia? Sim. Às vezes a gente tem uma ideia passada pela mídia, passada pelos filmes, totalmente equivocada. A gente vai ver que o psicótico, ele, boa parte das vezes, não é um risco grande para os outros, ele é mais risco para ele, porque naquele momento ele está em um processo de intenso sofrimento. Sim, E isso sim. realmente é uma coisa que a gente precisa de acolhimento, precisa de amparo, dar o respaldo para ele, porque ele está em sofrimento intenso. Mas dizer que ele necessariamente é um risco, isso daí às vezes tem algo de exagero, tem muito medo, as pessoas têm medo, acham que porque é louco, porque é psicótico, é um risco. Não, não necessariamente. É muito raro a gente ver uma pessoa que realmente seja um risco para os outros. Eu vou aqui chutar, na minha experiência aí de 17 anos trabalhando com isso, que menos de 5% dos pacientes psicóticos em surto são realmente um risco para os outros. Então Sim. é preciso a gente Acontece, levar. mas é numa incidência muito pequena, né? É muito, muito mais raro. Ele geralmente é um risco para si, ele está em intenso Isso. sofrimento, Sim, sim. agudização, isso gera angústia para a família, um sentimento Isso. de incapacidade, um sentimento de Terrível. incompetência diante do sofrimento do outro. É difícil administrar, é uma situação realmente tensa, por isso que a família precisa desse amparo, é realmente muito difícil. Mas dizer que ele é um risco para os outros, isso não é muito comum. Sim. Danilo, a gente vai rapidinho para o intervalo comercial e a gente volta. Os ouvintes estão aqui nos aguardando e a gente continua a nossa conversa. Até já.
Márcia tá tudo bem, Márcia? Eu estou lhe ouvindo, Zezito me avisou agora que teve um problema aí com o computador da rádio. Como eu estou me preparando aqui para entrar no Entre Amigos daqui a pouquinho, como vocês sabem, aqui nos estúdios, né, Márcia? Então, eu disse assim, Zé, manda pra cá, que aí eu vou ver se já está tudo legal e a Márcia volta a comandar. Tá bom, Márcia? Obrigada, viu, Resmoura? Um abraço, meu colega. Parabéns pelo seu programa e fale também dessa nossa campanha que o padre está pedindo ao povo para nos ajudar. Tá bom, Marcinha? Isso, e vamos colaborar com a família Excelsior. Resmoura, já passamos pelo comercial, porque eu estou sem retorno, não sei. Não, ainda não, Márcia. A gente vai tirar o comercial e na sequência, né? Sim. Já tirou? Não, então pode seguir, Márcia. Pode seguir em frente, tá bom? Já foi os comercial. Não, fique tranquila, mas pode tirar, pode seguir em frente, que está sem poder colocar os comerciais ainda, mas eu tiro até no meu horário se for possível, tá bom, Márcia? Tá bom, meu amigo, um grande abraço, viu? Outro, pode comandar aí com a sua entrevista que está espetacular, viu? Um abraço. Obrigado, um abraço. Que bom. Danilo, voltamos, mais coisas acontecem, né? Foi aí no estúdio, algum problema com o computador. Então, voltando, Danilo, deixa eu ver agora um outro... sim, Antônio, nosso ouvinte, ele pergunta o que são delírios e alucinações. Ok, isso é uma pergunta importantíssima para a gente entender a situação do surto, né? Sim. A situação aguda do surto. Então, os delírios são alterações do juízo de realidade. Ou seja, a pessoa passa a interpretar a realidade de uma forma única, de uma forma subjetiva, uma forma só dela. Então, por exemplo, no delírio, a pessoa vê um helicóptero passando e ela vai achar, por exemplo, que ela está sendo perseguida pela polícia. Ou então, ela vê um trovão fazer o barulhão no céu e ela vai interpretar aquela realidade dizendo que é Jesus chegando para buscá-la, ou então que são os extraterrestres que vieram abduzi-la, ou seja, ela interpreta a realidade de uma maneira única, de uma maneira que não corresponde à forma como as outras pessoas interpretam a realidade. Então, isso é o delírio. A alucinação é uma alteração sensoperceptual, ou seja, ela vai ter uma alteração da sensopercepção, ela vai perceber coisas que ninguém mais está percebendo, ela vai ouvir vozes, às vezes vozes dizendo para ela o que ela está fazendo, comentando, ela está ali lavando o prato, aí tem uma voz ali na cabeça dela dizendo, olha, ela está lavando os pratos, lave direito. Ou então ela está com humor depressivo, ela vai ouvir uma voz dizendo para ela que ela precisa se matar. Ou então ela vai ouvir uma voz fazendo chacota, dando risada dela, coisas desse tipo. Então a alucinação é essa percepção de algo que não está presente ali, que pode ser auditiva, pode ser visual, pode ser também sensorial, né? Pode ser tátil, a gente tem vários tipos de alucinação, são percepções de objetos ausentes, né? Enquanto que o delírio é essa alteração do juízo de realidade, a pessoa vai interpretar a realidade de uma forma diferente. Isso, muito obrigada, Antônio, pela sua participação. E um caso, né, bem discutido, bem falado, foi do policial militar baiano, né, que em meio a um surto, ele disparou tiros de fuzil para cima, né, numa área residencial, que foi ali no Farol, né, expondo os moradores, ele arremessou grades, isopor de bicicletas no mar, atirou diversas vezes contra colegas, e o que culminou, lamentavelmente, com a sua morte, né? E eles, os policiais, dizem que tinham uma psicóloga intermediando, que foram 3 horas e 30 minutos de negociações sem sucesso. E há essa polêmica sobre a ação da polícia, né? No caso do BOPE, né? Se a vida deste policial poderia ser preservada de alguma outra maneira, enfim. Danilo, por trás de um surto psicótico, pode existir um desejo de matar ou morrer, né? Você respondeu que uma pessoa surtada nem sempre oferece riscos. Mas como agir? Eu sei que não tem uma receita, mas como uma pessoa surtada? Então, o que é que a gente vai perceber? Por trás de um surto psicótico pode haver, sim, um desejo de machucar os outros, pode haver, sim, um desejo de se machucar. Eu lembro que tivemos uma oportunidade aqui em que a gente falou sobre isso, né? Sim, sobre
o suicídio terceirizado. Esse é o chamado suicídio terceirizado. É uma coisa que acontece, inclusive eu me lembro bem que quando a gente falou disso, em setembro, Sim. eu falei que é mais comum o suicídio terceirizado em policiais e em pessoas que tenham porte de arma, exatamente pelo fato de que a pessoa às vezes se coloca numa circunstância em que ela precisa ser alvejada por qualquer tipo de situação que ela impôs riscos para os outros. Obviamente que eu não estou aqui afirmando em momento nenhum que esse é o caso do policial, né? Isso é importante a gente deixar claro, até porque eu nem teria respaldo para isso, que eu li muito pouco a respeito, eu conheço a gente muito só pouco está da comentando história. as possibilidades, mas não, a gente não sabe, né? Não dá para saber realmente. Mas existe esse suicídio terceirizado, acontece esse tipo de possibilidade, e às vezes a gente vê esse tipo de circunstância. Geralmente, o que é orientado para se fazer nesses casos é ajudar a pessoa a simbolizar a sua dor, a sua angústia, simbolizar o seu sofrimento psíquico através da verbalização, ajudá-lo a falar para que ele não venha a fazer. É o que a gente chama em psicologia de acting out. O acting out é quando você coloca para fora através da atuação, da dramatização, você faz. Então, quando você não consegue verbalizar, você vai e faz. O interessante é ajudar a pessoa a falar, mas é óbvio que eu não recomendo que ninguém faça isso sem um treinamento devido. Claro. É preciso que a gente busque profissionais qualificados para fazerem esse tipo de coisa, para ajudarem essa pessoa, ajudarem, por exemplo, trazendo pessoas que ela ama, pessoas que ela confia, pessoas que ela escuta, fazendo com que ela escute a voz dessas pessoas, caso não seja possível que essas pessoas estejam presentes naquele momento. É preciso que a gente use mão desses artifícios para poder ajudar a pessoa a verbalizar, a se sentir acolhida, a perceber que as pessoas que a amam, querem o melhor para ela, estão pedindo a ela para reverem os seus comportamentos, para que consigam realmente uma outra forma de expressar a sua dor, a sua angústia. E quando a gente percebe que não há mais uma outra possibilidade de atuação, que se lance mão também do uso da contenção química, né? No caso, os tranquilizantes, as medicações antipsicóticas, os ansiolíticos, tudo isso pode ser utilizado para conter essa circunstância do surto psicótico. Então, existem sim possibilidades de abordagem de uma forma em que a pessoa não saia tão mal da circunstância. Então, a gente pode usar isso sim. Perfeito. A gente vai rapidinho. Agora já recebi o comando dizendo que hoje teve esse problema com o computador, né? Foge a nós, né? Essa questão de tecnologia. Então a gente vai rapidinho para o intervalo comercial e a gente volta daqui a pouquinho. A voz das mulheres. Ei, escuta, a situação é grave. Esse é um dos piores momentos da pandemia. Os hospitais estão cheios e o corona está chegando mais perto. Repare quantas pessoas próximas de sua família já sofreram com a doença ou até morreram. E aí, vai levar o vírus para dentro de casa? Ou você usa máscara, ou vai faltar UTI. Ou você para de aglomerar, ou vamos ter recorde de mortes. Não mude de estação agora não. Mude de atitude e salve vidas. Governo do Estado. Já é notícia. O Brasil ultrapassou a barreira dos 13 milhões de casos confirmados de Covid-19, segundo o balanço atualizado nesta segunda-feira pelo CONAS, Conselho Nacional de Secretários de Saúde. Nas últimas 24 horas, foram 28.645 resultados positivos de testes para a doença. Dessa forma,
o Rio Grande também. Casos se separam do Paraná, quarto estado com mais CG do Catarina. Em número de mortes, é o Rio de Janeiro, em estado de casos e vai Está apresentando a Voz das Mulheres. 3h52, estamos de volta. Estou conversando com Danilo Cruz, que é psicólogo da Clínica Numa, é professor, palestrante, escritor e servidor público. Estamos falando sobre o aumento dos surtos psicóticos na pandemia da Covid-19. Então, se você quiser participar, o nosso WhatsApp é o 99315-8213. Danilo, deixa eu ver aqui rapidinho, que hoje a gente perdeu um pouquinho, mais de tempo. Falar rapidinho sobre o transtorno do estresse pós-traumático, que é um distúrbio de ansiedade. Eu estou lendo porque eu li um pouquinho a respeito, em decorrência do sofrimento por experiências de sofrimento de atos de violência, situações traumáticas. Isso pode levar a um surto psicótico. E uma outra pergunta: algumas profissões estão mais sujeitos a esses surtos? O transtorno de estresse pós-traumático geralmente não vai ter essa aproximação aí com a situação do surto psicótico, mas pode acontecer, Eu digo que geralmente não, porque na medida em que surja o sintoma psicótico, geralmente a gente não vai classificar dessa forma, vai ser uma outra classificação, vai ser um outro diagnóstico, tá? Mas uma coisa muito, muito comumente leva a outra. A pessoa passando por uma situação de intenso estresse, numa circunstância traumática, ela pode ter sintomas psicóticos também, Então, isso sim é uma realidade. Com relação às profissões, a gente sabe que algumas profissões têm um nível de estresse maior do que outras, inclusive são profissões que estão mais predispostas a desenvolver aquela chamada síndrome de burnout. Algumas pessoas até falam errado, falam burnout, afrancesando a palavra, mas na verdade o termo correto é burnout, que é uma síndrome de esgotamento profissional. A gente vai ver que é muito comum esse tipo de transtorno quando você não consegue encontrar um sentido existencial na sua prática profissional. A gente tem visto agora na pandemia, inclusive muitas pessoas da sua área, Márcia, tá? Você como radialista, as pessoas das comunicações em geral estão sofrendo de burnout nesse momento da pandemia, ainda mais com toda uma lógica de desqualificação do trabalho das pessoas que trabalham na mídia, e isso, sem dúvida alguma, gera muito estresse, gera muita tensão emocional. A gente vai ver isso também frequentemente nas pessoas que trabalham com saúde, e essa época isso está sendo bem forte, Em especial as enfermeiras, os médicos, as técnicas de enfermagem, estão passando por circunstâncias realmente difíceis, periclitantes, E por conta disso, estão vivenciando mais intensamente esse estresse, essa circunstância. A gente também tem aí, muito conhecido, o trabalho dos policiais, dos bombeiros, das forças de segurança, também como fonte de estresse. As pessoas que trabalham com telemarketing também são conhecidas por conta dos problemas emocionais decorrentes do trabalho. Então, isso também tem acontecido. Sim, é verdade. A gente já está no finalzinho, até o tempo já correu, mas a gente ainda quero fazer algumas considerações, que eu li, que uma pesquisa apontou que nessa pandemia as mais afetadas emocionalmente foram as mulheres, que respondem a 40,5% de sintomas de depressão, 34,9% de ansiedade, 37,3% de estresse. Ou seja, nós cumprimos dupla jornada, acompanho o desenvolvimento escolar dos filhos, com mais pessoas dentro de casa, somado às preocupações relacionadas ao próprio vírus. Mas, em contrapartida, Danilo, finalizando, eu li também num site que sintomas psicóticos são mais frequentes em homens. Exatamente. Então, as mulheres têm essa proteção, digamos assim, Os homens
surtam muito mais do que as mulheres em termos de psicose, né? A psicose é muito mais frequentemente vinculada à questão do sexo masculino. Então, isso é um aspecto que não é muito claro ainda o motivo. A gente tem algumas possibilidades, existem algumas hipóteses que tentam entender o que é que acontece. Algumas vão pelo âmbito do biológico, do hormonal, outras vão pelo âmbito do social. Afinal de contas, as mulheres têm uma melhor educação emocional, uma melhor possibilidade de contato com as emoções. Infelizmente, a gente volta a falar do fato de que o machismo mata também os homens, e aí por isso, infelizmente, os homens não são educados emocionalmente, são educados, pelo contrário, a reprimirem suas emoções, a não expressá-las, porque quem chora é mulher, homem não chora, e aí nessas falas infelizes, a gente acaba criando pessoas com dificuldades emocionais severas, porque não conseguem expressá-las, não conseguem tomar consciência delas, e por isso, supostamente, estão mais propensas a desenvolverem transtornos mais graves. Isso. E qual o tratamento para um surto psicótico e é possível prevenir? O tratamento ideal realmente é que a pessoa tenha a possibilidade de um atendimento psiquiátrico de emergência, ela precisa de um acolhimento médico, ela precisa de tomar medicação, ela vai precisar de um antipsicótico, às vezes ela vai inclusive precisar de uma medicação contra os efeitos casos, ela vai precisar fazer realmente internamento. Pois é, Danilo. Chegamos ao finalzinho, eu passei mais 3 minutos, né? Eu quero agradecer a Eliette. A Eliette está dizendo que é brilhante, né, a sua participação. Miguel e Mari, um abraço, mas não deu tempo de ler tudo, porque houve esse incidente, né? Mas deu tudo certo. Danilo, muito obrigada por mais uma participação sua e até a próxima. Eu que agradeço, Márcia. Um grande abraço. Pois é, agradeço aos ouvintes pela audiência e pela paciência. Eu sou Márcia Mendonça. Amanhã, se Deus quiser, estarei com vocês para mais um programa Voz das Mulheres. Vem aí o programa Entre Amigos, com Resmoura, produção de Danilo Alves. Fiquem com Deus e até amanhã e se cuidem.